Meus amados irmãos e irmãs, a Assembleia de Deus e toda a nação evangélica brasileira e também a música gospel amanheceram de luto com a notícia envolvendo a nossa querida cantora Shirley Carvalhais. E antes mesmo de entrar nos detalhes desse acontecimento trágico, eu quero te fazer uma pergunta que não é confortável, mas é necessária. O que você faria se uma doença sem cura chegasse na sua porta hoje? Qual seria a sua reação? Será que você teria a espiritualidade suficiente para encarar um diagnóstico mortal sem desespero, sem revolta, sem blasfemar, sem perder o chão? Ou será que você realmente confia no poder de Deus a ponto de crer em um milagre, em uma cura? Ou também de aceitar que se a resposta não vier do jeito que você espera, ainda assim existe uma promessa maior, que é a ressurreição no último dia e a vida eterna? Ou será que diante da possibilidade da morte, você se apavora, se entrega ao medo, chuta o balde e perde completamente o sentido da fé? Porque uma coisa é a Shirley Carvalhais cantar sobre o céu, cantar sobre a eternidade, sobre a esperança. Outra coisa é encarar de frente uma sentença mortal. Descobrir um dia de luto, um diagnóstico pesado, né? Porque a verdade na prática é ver se a tua espiritualidade é forte de verdade ou se ela só existe enquanto está tudo bem. A Assembleia de Deus no Brasil e os demais evangélicos de outras denominações estão vivendo um momento de profunda comoção e luto, porque a morte acabou tocando uma das vozes mais emblemáticas da história da música gospel brasileira, uma cantora da velha guarda que atravessou décadas entoando louvores que marcaram gerações e que agora se viu frente a frente com o fim da vida, deixando o país inteiro e milhões de evangélicos tomados por tristeza, lágrimas e comoção. Mas antes de eu entrar no detalhe desse assunto triste, eu preciso te pedir algo muito simples e importante, que faz toda a diferença. Eu rogo encarecidamente, deixa o like nesse vídeo agora mesmo, porque o teu like ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas e faz essa mensagem não ser engolida e enterrada pelo algoritmo. Então, por favor, deixe o joinha e se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E aproveitando, para você que vive perguntando como ganhar dinheiro pela internet e não sabe nem por onde começar e quer aprender a vender online, eu vou liberar no final desse vídeo um link para você acessar uma mentoria gratuita do Tom Dimas para aprender a começar a fazer dinheiro ainda esse mês, podendo faturar entre R$1.500 a R$3.000 ou mais por mês, tá? Mas eu já aviso, as vagas são limitadas e quando acabar, acabou, já era. Então, se isso te interessa, de verdade, fica até o final desse vídeo, que eu vou explicar direitinho como você pode participar. A cantora gospel Shirley Carvalhais foi surpreendida com a morte na sua casa. Foi atingida por uma dor que nenhuma mãe deveria experimentar, porque dentro da própria família ela foi apanhada de surpresa pela perda do seu filho Wesley Carvalhais, um jovem de apenas 35 anos que partiu e agora descansa aguardando a ressurreição. E quando a gente fala isso assim, parece só mais uma notícia triste. Mas pare e pensa um pouco, 35 anos é praticamente o começo da vida, é a idade de sonhar, de planejar, de construir história, é a idade de imaginar 40, 60, 70, 80 anos pela frente. Quantas experiências esse rapaz ainda poderia ter vivido, quantas conquistas, quantas lutas, quantas alegrias e vitórias, e tudo isso simplesmente foi interrompido, e é exatamente por isso que aquela pergunta bíblica continua sendo uma das mais reais que existem. Quando Tiago diz, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque ninguém aqui tem controle de nada, a gente faz planos, cria projetos, se acha seguro, mas a vida é frágil demais, é como um sopro, é como algo que aparece por um instante e depois some. E só quando a morte chega perto, quando ela bate na nossa porta, ou na porta de um conhecido, é que a gente percebe o quanto somos pequenos, limitados e dependentes de Deus para absolutamente tudo. Meus irmãos e irmãs, pare e pensa um pouco. A gente está vivendo como se tivesse garantia do amanhã, como se a vida fosse infinita, mas a verdade é que a qualquer momento tudo pode se encerrar. E nós vamos ter que encarar a realidade da morte e da ressurreição do último dia. E isso não é papo de filme, é um destino, é o destino de todo ser humano. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a condenação e morte eterna. E é aí que vem a parte que muita gente foge de ouvir.
Porque quem serviu a Deus de verdade, buscando, errando, caindo, mas se humilhando, confessando e se levantando, esse tem a esperança. Agora, quem viveu na mentira, no engano, no jogo duplo, com um pé na igreja e outro no mundo, escondendo coisas, vivendo uma fé de fachada, com vida torta nas escondidas, vai ter que encarar a consequência disso. Porque não existe maquiagem espiritual diante de Deus. A Bíblia, ela é clara quando diz que todos nós vamos prestar contas da nossa vida, palavra por palavra, atitude por atitude, diante daquele que nos deu o fôlego. E aí não adianta cargo, fama, dinheiro, título, ministério, nada disso pesa mais do que a vida que a pessoa realmente viveu quando ninguém estava olhando para ela. A Shirley Carvalhais e o seu filho, um jovem cheio de vida, eles buscaram ajuda na medicina e tudo indica que tiveram acesso ao que havia de melhor. Afinal, nós estamos falando de uma família conhecida, com recursos, com estrutura, com dinheiro, e mesmo assim ela veio a público dizer algo que corta o coração de qualquer um. O meu filho Wesley Carvalhais partiu. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Não por sensacionalismo, mas porque falar de morte é algo que todo mundo foge, todo mundo empurra para debaixo do tapete. Tem gente que diz, né, eu não gosto desse assunto, eu só quero falar de coisa boa, de vida, de vitória. Só que a Bíblia, ela é muito direta quando ela diz que é melhor a gente ir num velório do que numa festa, porque no velório a gente é obrigado a encarar a realidade, a gente olha para um corpo ali sem vida e percebe, querendo ou não, que aquele destino também é o nosso, mais cedo ou mais tarde. E é nesse choque de realidade que o ser humano, ele começa a refletir, ele começa a repensar escolhas, começa a aplicar a palavra de Deus na própria vida, porque enquanto está tudo bem, enquanto só tem festa, música, distração, ninguém para pensar em nada. Mas quando a morte aparece, quando alguém próximo parte, a ficha cai e a pessoa se conscientiza. Rapaz, o Beltrano tá ali duro, esticado, e eu também vou chegar nessa situação aí. E é nesse momento que a gente entende que a vida não é brincadeira. Nós não temos garantia de nada. E cada dia vivido, ele precisa ter sentido, ter propósito e verdade diante de Deus. Irmãos, o ser humano, ele não foi projetado para a morte. O homem não foi feito para morrer. O plano original de Deus era a vida contínua, existência plena, sem fim. Mas o pecado rasgou esse projeto no meio e trouxe uma realidade que nunca fez parte da intenção divina. E é justamente por isso que a morte nos incomoda tanto. Nos causa angústia, dor, medo e silêncio. Porque no fundo da alma a gente sabe que não nascemos para acabar, que não fomos feitos para desaparecer. E Jesus veio exatamente para restaurar aquilo que foi quebrado lá atrás, para devolver ao homem a esperança da vida eterna. Só que mesmo sabendo disso, a maioria foge desse assunto. Ninguém gosta de pensar no fim, ninguém gosta de pensar em diagnóstico ruim, ninguém gosta de imaginar o amanhã incerto, mas a pergunta continua sendo a mais importante de todas. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você está em paz com Deus de verdade ou só se acostumou com uma fé automática? Porque você está preparado para receber uma notícia pesada e continuar firme? Continuar crendo em Deus, continuar sendo cristão quando tudo desmoronar? Porque uma coisa é servir a Deus quando está tudo bem, outra coisa é permanecer fiel quando a dor chega, quando a vida vira de cabeça para baixo. E uma coisa que sobra em tudo isso é a sua fé, a sua relação com Deus. Nem todo mundo está realmente pronto para enfrentar uma fase difícil da vida. E isso ficou claro numa conversa que eu tive aqui em casa, né, com um irmão na fé, porque a gente estava falando justamente sobre a história de Jó, um homem que basicamente recebeu uma sequência de notícias que hoje fariam qualquer pessoa entrar em colapso. Primeiro ele perde os seus bens, né? Os seus animais, bois, jumentas, camelos, ovelhas, foram roubados ou mortos. Tudo o que ele tinha construído some de uma hora para outra. Depois vem a informação que os seus empregados foram mortos. Até aí já é motivo suficiente para muitos desistirem de tudo. Mas como se não bastasse, ele recebe a pior notícia possível, a perda dos próprios filhos. Em um único momento, de uma forma brutal e inesperada, todos os seus filhos, 7 rapazes e 3 moças,
tinham perdido a vida juntos, soterrados, quando a casa onde eles estavam reunidos em um momento de alegria, de banquete, simplesmente desabou, transformando uma celebração em luto, uma família inteira sendo dilacerada de dor, algo que mexe com qualquer estrutura emocional. Qualquer mente, qualquer coração se despedaça. E como se toda aquela sequência de perdas ainda não fosse suficiente para quebrar qualquer ser humano, veio a última pancada, a mais humilhante e dolorosa de todas, quando ele foi tomado por uma doença terrível, uma enfermidade que cobriu seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, com feridas abertas, totalmente infeccionadas, purulentas, cheias de dor, coceira, ardência e sofrimento, a ponto dele não conseguir mais nem se assentar em um lugar limpo, tendo que ficar isolado, afastado das pessoas, sendo olhado com desprezo, com nojo, com julgamentos, sentindo não só a dor física, mas também a rejeição, a solidão e o peso psicológico de ver o próprio corpo apodrecer em vida. E mesmo assim, mesmo nessa condição extrema, Jó não perdeu a consciência, não amaldiçoou a Deus, não entregou a alma ao ódio, não perdeu a fé, não se voltou contra Deus, não entrou em desespero. Pelo contrário, ele se manteve firme, consciente, sereno, mesmo vivendo uma tragédia atrás da outra. E aí vem a pergunta que incomoda: será que nós, com a fé que nós dizemos ter hoje, aguentaríamos uma pressão dessas sem quebrar por dentro, sem blasfemar, sem culpar a Deus, sem abandonar tudo? Ou será que a nossa espiritualidade só funciona enquanto a vida está confortável e organizada e indo tudo bem? Uma coisa eu aprendi na prática e não em teoria: aquilo que não vem para nos destruir acaba servindo como ferramenta para nos formar, para nos amadurecer, para nos ensinar lições que a gente nunca aprenderia em tempos fáceis. Porque a verdadeira escola do crente não é palco, não é microfone, não é púlpito, não é aplausos, é a prova, é o deserto, é a pressão, é o aperto, é o fogo, é quando faltam as coisas, é quando dói, é quando a gente olha para os lados e não vê saída. E às vezes essa formação vem até pela escassez, pela miséria, pela perda, mas curiosamente também vem pela fartura, pela benção, pela riqueza, porque nem todo mundo sabe lidar com o muito. E Jó é o maior exemplo disso. O homem tinha tudo, era próspero, era respeitado, tinha família, tinha dinheiro, tinha estrutura e de repente começou a perder, até se ver completamente sem nada, sem bens, sem filhos, sem saúde, sem status, só com a própria fé e a própria consciência diante de Deus. E mesmo assim, ele conseguiu dizer algo que pouca gente teria coragem de dizer hoje: que ele nasceu sem nada, nasceu nu, e que não trouxe nada para este mundo, e que também não levaria nada quando partisse. Mostrando que no fim das contas, tudo que a gente possui é temporário, emprestado, passageiro, e que a única coisa que realmente define quem somos não é o que nós temos nas mãos, mas o que permanece dentro de nós quando tudo é arrancado. No fim das contas, falar de morte não é ser pessimista, não é atrair coisas ruins, não é falta de fé, é encarar a realidade que todo ser humano tenta ignorar enquanto ele pode. Porque a gente vive como se fôssemos eternos, fazemos planos de longo prazo, brigamos por coisas pequenas, nos desgastamos com discussões inúteis, acumulamos mágoas, rancores, orgulhos, como se tivéssemos tempo de sobra para resolver tudo depois. Mas a morte vem justamente para lembrar que o depois não é garantido, que o amanhã é uma incógnita, e que a vida é frágil, instável, imprevisível, e que em algum momento todos nós vamos ter que parar diante do espelho e nos perguntar se a forma como estamos vivendo faz sentido de verdade ou se estamos apenas existindo no automático. A morte também escancara algo que a sociedade tenta esconder o tempo todo: ninguém leva nada daqui. Não importa se é famoso, rico, pobre, anônimo, pastor, cantor, político ou empresário. Todo mundo termina igual, sem título, sem cargo, sem status, só com uma muda de roupa no corpo e, acima de tudo, com a própria história diante de Deus. E isso muda completamente a forma de enxergarmos a vida quando a gente entende tudo isso de verdade. Porque aí você começa a perceber que muita coisa que parecia essencial é supérflua, muita coisa que parecia urgente é irrelevante, e muita coisa que você vinha adiando, como perdoar,
pedir perdão, consertar relações, buscar mais a Deus, viver com mais verdade diante de Deus deveria ser prioridade absoluta. Quando a gente olha para histórias como a de Jó ou para perdas reais, como a Shirley Carvalhais teve, né, uma perda de um familiar, de um filho, ou quando vemos alguém querido partir, é impossível não refletir sobre a própria fé, porque é fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está bem, quando a conta fecha, quando a saúde vai bem, quando a família está inteira, mas a fé de verdade se revela no dia ruim, no diagnóstico pesado, na ligação inesperada, na notícia que desmonta tudo por dentro. E é aí que cada um descobre se tem uma fé real ou só um discurso fantasiado, se tem raiz ou só aparência, se tem relacionamento com Deus ou apenas um hábito religioso. No fundo, pensar na morte não é para gerar pânico, não é para trazer medo, é para trazer consciência, é para acordar a gente da ilusão do controle, é para lembrar que a vida precisa ser vivida com propósito, com humildade, com arrependimento, viver a vida com verdade, porque ninguém sabe quando será a última conversa, o último abraço, o último culto, a última oração. E se existe algo que a morte ensina é que não vale a pena viver uma fé pela metade, uma vida dupla, um cristianismo de fachada. Porque quando tudo acaba, a única coisa que permanece é quem você foi de verdade. É quem você foi diante de Deus e como você viveu enquanto ainda tinha fôlego de vida. Agora eu quero te ouvir, eu quero ouvir a verdade de você. Escreve aqui nos comentários abaixo o que você pensa sobre a morte, como que você encara esse assunto, se você tem medo, se te traz paz, se você evita pensar na morte, se você evita pensar nisso ou se já parou para refletir seriamente sobre esse destino que todos nós temos, porque eu gosto muito de ler o que vocês escrevem aqui abaixo, porque cada pessoa tem uma vivência, tem uma história, tem uma forma diferente de enxergar a vida e o fim dela, e isso enriquece demais esse espaço aqui. Então fala com sinceridade, fala o que sai do teu coração, qual é a tua percepção sobre essa realidade que é a única certeza que a gente tem nessa existência, porque no fim das contas, a morte é o único compromisso que ninguém consegue desmarcar. Por isso, eu quero saber qual é a tua visão sobre a morte. Escreva aqui abaixo. Eu peço que, por favor, compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, em grupos e contatos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei no começo do vídeo, corre para o link que está aqui no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Chama o Tom Dimas e a sua equipe, porque ele está dando uma mentoria gratuita que pode mudar a tua vida em 2026, te ensinando a trabalhar online através do teu celular de forma honesta e sem golpe. Então, corre, porque as vagas são limitadas e essa pode ser a tua oportunidade de faturar entre R$1.500 a R$3.000 ou mais por mês trabalhando online. Então, clica no link, chama a equipe do Tom Dimas, que eles vão te dar todo o suporte. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida e a tua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.